Porque assim, tem estudos que eu já vi, tipo da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, da MM, Associação dos Municípios Mineiros, dizendo que corre o risco da arrecadação dos municípios cair, né, e do governo federal aumentar, né? Os municípios hoje eles põem uma briga muito forte dentro do comitê gestor justamente por isso, porque eles têm medo da arrecadação. Mas pensa o seguinte, hoje os municípios, eles têm, de onde vem a receita do município? Ele vem do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, vem do ITBI, que é da transação de Uhum. imóveis, né? E uma parte do repasse estadual do ICMS. O que acontece com o IBS? A base de incidência desse imposto ela é muito maior do que isso, porque ela é sobre qualquer fornecimento de bens ou serviço. Então vamos supor, a Netflix. A Netflix que você assina, você pode ver que agora quando você acessa a Netflix, ela pede para você completar seu cadastro. Por quê? Ela vai ter que destinar para cada município onde as pessoas estão uma parte da arrecadação quando o IBS entrar em pleno vigor, né, para os municípios. Então, você concorda que o município vai começar a tributar coisas que ele não tributava antes. Então, essa base de cálculo é uma conta muito difícil de se fazer. Por quê? Vai depender de quantos por cento o município vai querer cobrar. E aonde está o jogo de empurro. Porque o governo federal quer limitar, deu como uma diretriz, vamos dizer assim, uma alíquota de 28% total, 28, 28,5%. O que é total? Somando o valor do CBS e do IBS. O governo federal já estabeleceu que a alíquota dele vai ficar entre 8 e 8,5%. Então sobra 20 Para para dividir entre município e estado. Só que o estado é quem corre o risco de perder mais, porque ele tinha arrecadação do ICMS. O ICMS era uma arrecadação muito forte. E aí a alíquota do ICMS variava muito de cada estado, para cada operação, e agora é uma alíquota única, com algumas exceções de redução de base. Então ela nunca vai ficar maior que aquilo. Então, se você pensar que você vai passar para os estados uma base aí de 15%, sobraria para o município 5%. Será que isso vai ser suficiente? Então, essa é a conta que tá. de chegada que está muito complicada de fazer. Porque tem município, por exemplo, o município de São Paulo. O município de São Paulo tem arrecadação maior do que muito estado. Sim, vixe. E ele está perdendo a força. Porque ele vai ficar no Né? meio Meio do. do bolo. Não vai controlar mais o processo administrativo, não vai controlar mais uma série de coisas. Então, ele está tentando ganhar peso dentro do comitê gestor. O comitê gestor é um comitê que foi criado nacional para administrar o IBS, o IBS. Então, existe uma briga política muito grande por trás disso. Mas uma queda de braço. Imagina se o município grande vai sofrer e os pequenos, que não vai ter a briga, não vai ter como ter força no comitê gestor. Exatamente. Sim, aí vai entrar as associações de município. É onde elas vão ganhar relevância. Tem uma, assim, a reforma tributária só foi feita desse jeito também porque tinha uma questão do Pacto Federativo, né? Que o Pacto Federativo fala que tanto os municípios quanto os estados eles têm que ter condição de viver sem a influência do governo federal. Então, sem repasse, eles têm que viver das próprias receitas, né? Para ter independência. E para respeitar isso, não foi feito um IVA único, que era um modelo de um imposto único para todo mundo. E aí quebraram. Esse IVA, né, que é o IBS e o CBS, ele vai substituir alguns impostos, porque o governo não vai aumentar simplesmente a carga tributária. Ele vai ter uma contraprestação. O que vai ser? O CBS ele vai entrar no lugar do PIS e da COFINS, que a gente paga hoje sobre faturamento. Então, você faturou, você paga esse imposto. Seja ele no modo cumulativo ou não cumulativo, você paga esse imposto. Então, você tem o PIS e COFINS, que vai ser pelo CBS, e também uma parte do IPI. A outra ponta, né, a gente vai ter a extinção do ICMS e do ISS, que vai ser substituído pelo IBS. Então, aí a gente entra na fase de transição da mudança. Como que vai ficar? Agora, em 2027, acaba o PIS e a COFINS e entra o CBS. Vai rodar normal. A partir de 2027 e 2028, a gente vai ter uma alíquota teste, que deixa de ser teste, ela passa a ser uma alíquota normal, de IBS, que ela é pequenininha, ela vai dar menos que 1%. E aí essa alíquota teste, você vai ter que recolher todo mês. Por quê? Para as pessoas aprenderem a mexer no sistema. Só que em 2029, o que acontece? 50% do valor do ICMS e do ISS reduz
Então vamos supor que a alíquota era 4%, vai cair para 2%, e o IBS aumenta 10%. E aí ele vai começar a aumentar mensalmente, anualmente, perdão, até atingir 100%. Então ele começa em 50% e vai subindo durante um período até 2033 para chegar em 100%. E vai ter uma fase de transição. E o ISS vai sumindo aos poucos. Mas aí é que está o problema. O cara vai ter que aguentar durante vários anos IBS, ISS e ICMS correndo junto. E cada um com a sua sistemática de apuração independente. Então, o ISS eu vou ter que fazer minha declaração para a prefeitura, tem o sistema de fiscalização da prefeitura. O ICMS eu vou ter a situação do Estado, para fazer o recolhimento, um monte de legislação, uma mais louca que a outra. E ainda assim vou ter que administrar meu IBS, que vai ser muito paralelo com o seu CBS, que já vai estar em andamento. Então você vai se aproveitar dessa situação federal para parametrizar a sua vida. Mas ainda assim você vai viver essa fase de transição. E Código Tributário Municipal normalmente é muito antigo, né? Sim. Então todas as prefeituras, Vão os ter estados vão ter que readequar, readequar. atualizar. Vai ter que atualizar. Por exemplo, os processos administrativos municipais, eles vão continuar existindo, porque vai continuar existindo ISS e tudo mais, mas boa parte das discussões vão começar a migrar para dentro do IBS, que vai ser discutido perante o comitê gestor. E aí, lá dentro, vai ter um julgamento, a fiscalização vai ser feita pelos estados e municípios, e o julgamento disso vai ser por uma Câmara mista, vai ser composto por 2 representantes dos municípios, 2 representantes do Estado e representantes do contribuinte.